Irmãos amados, a paz do Senhor. No livro de Apocalipse, mostra um número do exército que vai sair do abismo, porque a tampa do poço do abismo se abrirá com a caída da estrela do absinto. E o número do exército de cavaleiros chega a 200 milhões de cavaleiros. Isso se refere, não é a pessoas humanas, eu acho, e a Bíblia também dá um sinal bem positivo, que serão seres vindos das trevas. O número 200 milhões de cavaleiros que sairão pela terra. E esse número está bem fixo nas páginas do livro de Apocalipse. E atualmente o exército chinês de soldados humanos chega a 2 milhões e 35 mil. E o exército da China é o exército vermelho. O exército russo chega a 1 milhão. E o exército da Índia também ultrapassa 1 milhão. Os americanos também passam de 1 milhão. E esse número, todos não somam 200 milhões de soldados no mundo inteiro. Todos os exércitos juntos não chegam à faixa de 200 milhões de soldados. Mas a Bíblia, no livro de Apocalipse, mostra que sairá do poço do abismo um exército de 200 milhões de seres, de cavaleiros para a batalha do dia do Senhor. Vamos ouvir uma palavra pelo irmão abordando esse assunto agora. Irmãos amados, a paz do Senhor. No livro de Apocalipse, mostra um número do exército que vai sair do abismo, porque a tampa do poço do abismo se abrirá com a caída da estrela do absinto. E o número do exército de cavaleiros chega a 200 milhões de cavaleiros. Isso se refere, não é a pessoas humanas, eu acho, e a Bíblia também dá um sinal bem positivo, que serão seres vindos das trevas. O número 200 milhões de cavaleiros que sairão pela terra. E esse número está bem fixo nas páginas do livro de Apocalipse. E atualmente o exército chinês de soldados humanos chega a 2 milhões e 35 mil. E o exército da China é o exército vermelho. O exército russo chega a 1 milhão. E o exército da Índia também ultrapassa 1 milhão. Os americanos também passam de 1 milhão. E esse número
todos não somam 200 milhões de soldados no mundo inteiro. Todos os exércitos juntos não chegam à faixa de 200 milhões de soldados. Mas a Bíblia, no livro de Apocalipse, mostra que sairá do poço do abismo um exército de 200 milhões de seres, de cavaleiros para a batalha do dia do Senhor. Vamos ouvir uma palavra pelo irmão abordando esse assunto agora. Nesse vídeo nós vamos falar de atualidades. Uma liga de governantes vai surgir para dar apoio político ao anticristo. Isso já está alinhavado, né? É bem a cara do século XXI. Você concorda? Então, vamos lá. Esse é mais um vídeo da série Apocalipse Essencial e o tema do vídeo de hoje é a Liga. O texto está lá em Apocalipse, capítulo 17, né? Versículo 12 ao versículo 14, que diz assim: os 10 chifres que você viu são 10 reis que ainda não receberam reino, mas que por uma hora receberão autoridade como reis, juntamente com a besta, e eles têm um único propósito, e darão seu poder e sua autoridade à besta. Guerrearão contra o Cordeiro, mas o Cordeiro os vencerá, pois é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. E vencerão com ele os seus chamados, escolhidos e fiéis. Pois bem, décadas atrás, não imaginávamos a que isso se referia. Hoje nós vemos alinhavada uma coligação de países declaradamente anti-Israel e contra o Ocidente cristão. A Rússia e a China, juntamente com alguns países árabes, eles surgem no cenário mundial como pretendentes a uma vaga nessa liga. E veja o que João diz em Apocalipse 9,16. O número dos cavaleiros que compunham os exércitos era de 200 milhões. Eu ouvi o seu número. O original grego diz 2 miríades de miríades, o que equivale a dizer 200 milhões. Para ter uma ideia, toda a população mundial nos tempos do Apocalipse não chegava a esse número, que é totalmente desproporcional para aquele tempo, para aquela época. Mas João diz, eu ouvi esse número e eu creio na literalidade da palavra de Deus. Grosso modo, entendemos se tratar de hostes demoníacas. É bem plausível essa interpretação. Seres espirituais. Mas vale lembrar que só o exército chinês tem atualmente 2 milhões e 300 mil soldados na ativa. Se forem convocados os reservistas chineses, juntamente com uma associação do contingente russo com seus reservistas, mais a Índia e os países árabes, não fica difícil chegarmos perto desse número que João viu. E o texto continua, em Apocalipse 17, 13, eles têm um único propósito e darão seu poder e sua autoridade à besta. Esse propósito, a gente sabe, é o extermínio da nação de Israel e o controle total sobre a igreja apóstata, aquela igreja que vai aceitar o controle político sobre ela. Guerrearão contra o Cordeiro. É isso que vai acontecer. Não temos dúvida que o cenário está montado. Faltam alguns personagens assumirem a sua posição e isso não deve causar medo no cristão. Pelo contrário, é a palavra de Deus se cumprindo. Toda a palavra de Deus tem que se cumprir para que a nossa alegria e vitória seja concretizada. Outra coisa, atente para o restante desse texto. O Cordeiro os vencerá, pois é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis, e vencerão com ele todos os seus chamados, escolhidos e fiéis. Aí sim,
Esse é um resumo da mensagem central do Apocalipse. Venceremos com o Cordeiro. Pois bem, o que há de essencial nisso tudo? Em primeiro lugar, o mundo que nós vivemos está sendo dia a dia cada vez mais polarizado. De um lado, o cristianismo com sua fé em Deus como Criador de todas as coisas e Jesus Cristo como único e suficiente Salvador e Senhor. Um povo que é a favor dos valores da família e da liberdade. Do outro lado, o chamado movimento globalista ou progressista ou inclusivista, como você achar melhor, com a sua agenda anticristã, contrária a Israel, aliada aos países árabes, e isso irá se acentuar cada vez mais. A perseguição aos cristãos aumentará gradativamente até ocorrer o arrebatamento. Outra coisa essencial aqui, Deus está derramando o seu Espírito Santo. E de uma forma incomum. Então, encha-se de Deus, encha-se da palavra, especialmente esses temas relativos à nossa época, esses temas atuais. Estude, se aprofunde, guarde versículos que te dê força e subsídio espiritual para você permanecer na fé. Reserve tempo na sua agenda para conhecer mais e melhor a Bíblia. Tá? Essa série de vídeos que a gente tem gravado aqui, que eu estou publicando, tem o propósito de ajudar você nisso, a te manter preparado para as coisas que estão acontecendo e ainda vão acontecer. Nós sofremos muita manipulação da mídia, nós sofremos um avalanche de informações, e a informação que realmente eu e você precisamos ter está na palavra de Deus. Eu não estou dizendo para você não ver jornal, não ler notícia, mas filtre tudo isso, passe pelo crivo das Escrituras, porque conhecereis a verdade, e a verdade está na palavra, e ela tem poder libertador. Outra coisa, e eu acho que está ligado a essa também, não se distraia com excesso de entretenimento. Tá? Firme o seu foco em Jesus. Pratique as disciplinas espirituais, compartilhe a sua fé, que todos saibam quem você é em Deus. Faça parte de uma comunidade cristã saudável, bíblica, equilibrada. Elas existem. Tá? Você vai encontrar umas. Não fique assim, porque todas as igrejas que eu conheci, uma é assim, uma é assado. Não, existem igrejas, não perfeitas, mas que sejam bíblicas, que sejam equilibradas e que sejam saudáveis, que não adoecem ninguém. Tá? Você vai encontrar. Acima de tudo, nunca perca a sua esperança em Deus. Leia e releia o Apocalipse. Esse livro é um banho de esperança e de fé. Amém? Que seja assim em nome de Jesus. Então, se você gostou do nosso vídeo, curta, compartilhe, ative as notificações, porque muitas revelações bíblicas estão para chegar. Um grande abraço e até o próximo vídeo, se Deus assim nos permitir.